Quando nós falamos em parágrafo de desenvolvimento, nós estamos diante de uma das estruturas que mais costumam causar dúvidas a quem pretende fazer a redação do Enem ou de algum dos principais vestibulares do país. Trata-se de um parágrafo que tem duas funções bastante específicas. Uma função relacionada ao novo, trazer um repertório, um dado, uma informação nova para o texto. 2. Uma relação antiga, ou seja, retomar algo que já foi citado no parágrafo de introdução para promover um aprofundamento. Olá, eu sou o Rômulo Bolivar, professor de Redação em Língua Portuguesa, e hoje estou aqui para falar sobre este assunto com você. Está começando mais um Cai no Vestibular. Muito bem, para produzir um excelente parágrafo de desenvolvimento, é bom você já começar a escrever com 3 objetivos na mente. Objetivo 1, promover em algum momento uma retomada relacionada ao parágrafo de introdução. Objetivo 2, é bom você ter em mente que é necessário trazer sim dados, informações ou estatísticas ou citação, ou seja, um repertório sociocultural para comprovar aquilo que você está dizendo no parágrafo. Função 3, é necessário você se posicionar. Em um texto dissertativo argumentativo, a opinião do candidato é muito importante para materializar um bom texto, um bom parágrafo. Então, vamos no passo a passo. Primeiro, para você apresentar uma boa retomada do projeto de texto, ou seja, para você acertar no desenvolvimento, é necessário você ter acertado antes no parágrafo de introdução. Ou seja, se você se lembrou de apresentar no parágrafo de introdução uns spoilers, ou seja, umas dicas do que você discutiria adiante, aí é muito mais fácil você fazer essa retomada no parágrafo de desenvolvimento. Como assim, professor? Você está fazendo uma redação e está falando, por exemplo, sobre a questão da água no Brasil, da falta de água ou da crise hídrica. Então, você resolveu usar no final da sua introdução o seguinte projeto de texto. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas e consequências relacionadas a esse triste fenômeno social e ambiental em nossa sociedade. Ótimo! Você apontou no final do parágrafo de introdução que vai falar sobre causa e sobre consequência. O que quer dizer isso? Que neste parágrafo de desenvolvimento 1, você vai se dedicar a discutir causas e depois no parágrafo de desenvolvimento 2, você vai se dedicar a discutir as consequências. Estamos juntos? Ótimo! É necessário que você, no seu parágrafo de desenvolvimento, tenha ali um período, uma frasezinha de retomada. Por exemplo, você pode começar o seu parágrafo de desenvolvimento assim, ó. Inicialmente, é possível destacar o desperdício como uma das principais, ou como um dos principais fatores que motivam a escassez de água no país. Ponto. Essa simples frasezinha já mostrou para a banca que o seu parágrafo de desenvolvimento não está solto no mundo. Ele está relacionado àquilo que você já apontou na introdução. O que eu faço depois disso? Aí vem a sua citação, ou os seus dados, ou as suas estatísticas, de acordo com a publicação do jornal tal, tal e tal, e aí vem o seu repertório sociocultural. Ou seja, a partir disso, nós já começamos a falar sobre a segunda finalidade. E qual é a segunda finalidade do parágrafo de desenvolvimento? Apresentar informações
que confirmem, que corroborem, que ratifiquem aquilo que você está dizendo. Então, se você disse no seu parágrafo de introdução que o desperdício é um dos principais motivadores da escassez, você vai ter que trazer dados agora para comprovar isso, sempre ciente de que esses dados não podem sair da sua vida ou do que você já ouviu falar do vizinho. Esses dados, essas informações, este repertório sociocultural, ele precisa ter algumas características bastante importantes para serem aceitos e pontuados, ou melhor, bem pontuados pela banca. Que características são essas? Primeiro, ele deve ser variado. Então, não tente comprovar toda a sua ideia com base em apenas um dado, uma fonte, em apenas uma voz informacional. Procure trazer ou um jornal, ou uma citação histórica, ou não precisa ser citação, um contexto histórico, ou uma série, ou um filme. Enfim, procure reunir fontes variadas e apresentá-las no seu texto. Então, primeiro, tem que ser variado. Segundo, o seu repertório, ele deve ser legitimado, ou seja, como eu disse, não pode ser uma fala do vizinho, do pai, da mãe, precisa ser algo, uma informação, um dado que tenha certo reconhecimento social, para que ele tenha maior validade. Terceiro, o seu dado, o seu repertório sociocultural, ele precisa ter produtividade, ele precisa ser produtivo. E o que é isso? Ele não pode ser simplesmente jogado, lançado ali no seu desenvolvimento. Ele precisa ser contextualizado, ele precisa ser comentado. Por exemplo, se você usou uma citação de um autor, cabe ou você comentar o contexto em que aquela citação foi produzida, ou falar um pouquinho sobre a história do autor, sobre a sua biografia, ou sobre a sua intenção ao usar aquela frase. Isso vai dar maior produtividade, ou seja, maior aderência, ou seja, isso vai fazer com que combine melhor o dado que você trouxe do mundo com a ideia que você está comprovando dentro do seu texto. Então, nós já falamos que o repertório precisa ser variado, ele precisa ser legitimado, ele precisa ser produtivo. Uma outra característica é: este repertório, ele precisa também ser pertinente. E o que é pertinente? Ele precisa ter uma relação não só com aquilo que você discute no parágrafo, não só com aquilo que você discute no texto, como também com as palavras do tema, com as palavras fundamentais da frase temática. Ou seja, em um tema, por exemplo, como persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, a sua citação precisa ter relação com a palavra mulher ou com a palavra violência, que são as palavras-chave, que são as palavras âncora, que norteiam a intenção da banca ao corrigir a abordagem que você faz sobre o tema. Tudo bem? Estamos juntos? Portanto, nós vimos aí que o repertório ele é válido se seguir essas características. Professor, mas é fácil fazer isso ou não? Como é que eu faço? Ora, você precisa estudar as provas anteriores, você precisa conhecer o estilo de banca para, inclusive, não ficar estudando temas que são impossíveis de cair numa prova como o Enem. Estamos juntos? Uma terceira finalidade não menos importante é a apresentação da frase crítica, porque a construção de uma frase crítica para você se posicionar diante de determinado tema ajuda a banca a perceber no seu texto o que nós chamamos de marca de autoria. A marca de autoria, na verdade, se materializa no texto por meio de várias expressões que ajudam a banca a perceber o seu posicionamento, como, por exemplo, felizmente, infelizmente, tem se agravado, isso é nocivo ou isso é inaceitável. Portanto, ao fechar o seu parágrafo de desenvolvimento, e isso não é uma obrigação, isso é apenas uma sugestão a favor da sua nota, procure fechar esse parágrafo de desenvolvimento posicionando-se. Por quê? Porque se você simplesmente retoma o que já foi dito na introdução e apresenta depois um repertório, a banca tem uma ideia de que você simplesmente expôs
e não se envolveu. Então você construiu uma dissertação expositiva, uma argumentação, ou melhor, uma estruturação de texto com base na exposição de dados que comprovam ali o que você disse na tese. Agora, a partir do momento que você diz que é inaceitável que em um país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as pessoas algumas pessoas ainda vivam abaixo da linha da pobreza, ou que o preconceito religioso possa atuar contra as denominações ou contra as religiões X, Y e Z, enfim, você perceber a sua expectativa em relação ao país e criticar aquilo que é a realidade do país em relação àquele tema, por exemplo, é uma boa possibilidade para você produzir um parágrafo de desenvolvimento excelente. Portanto, vamos retomar quais são as principais finalidades de um parágrafo de desenvolvimento. Retomar aquilo que você já disse no parágrafo de introdução. Comprovar aquilo que você acabou de retomar. E criticar aquilo que você acabou de comprovar. Estamos juntos? Na verdade, escrever é bem mais fácil do que a gente imaginava. Quer mais dica? Continue com a gente. Um grande abraço e até a próxima!